Cloreto de magnésio PA. Relato na íntegra de Padre Beno José Sochor. A indústria farmacêutica não gosta deste mineral. Alimento que cura. O cloreto de magnésio é uma descoberta fulminante da década de 1980, pouco difundida. Não é medicamento, mas sim alimento essencial para a vida, a ponto de animais novos, bem tratados mas sem magnésio, morrerem todos em um mês. O magnésio controla 18 minerais e tem umas 300 funções. Padre Beno José Sochor, professor de Física, Química e Biologia, Colégio Catarinense. Atenção! O cloreto de magnésio para uso humano tem que ser do tipo PA, puro para análise, e sua cor deve ser bem branca. É normal empedrar, mas isto não altera seu teor de qualidade. O segredo do magnésio. É indispensável conhecê-lo. Todos nós nascemos de uma única célula, que se multiplica, até a idade adulta, em cerca de 100 trilhões de células variadas, que nos dão calor e energia. Enfileiradas, dariam uma volta ao mundo, ou mais. Célula sadia. Cada célula tem no seu interior um pequeno núcleo, tido como sede da vida, com toda a programação da primeira célula. O núcleo consiste de enorme conjunto de átomos, em forma de rede espiralada, onde aqui e ali há um átomo de magnésio, tipo borrachinha. Este é o segredo. Tais células são flexíveis e ativas, como o corpo todo. Na formação das novas células, o magnésio escolhe as substâncias programadas, todas de origem animal, como único material de construção, ao menos até os 6 anos de idade, para dar acabamento ao cérebro e evitar deficiência mental. Assim, cada célula sabe e segue o programa da primeira célula, sem faltar um cabelo sequer. Nos adultos, a célula-mãe se desfaz para evitar o gigantismo. O magnésio constrói as células. Célula doente. Se faltar magnésio na formação das células, invade seu lugar o cálcio, tipo pedrinha. Tais células vão perdendo flexibilidade e atividade, e todo o corpo endurece, envelhece e se cansa à toa. Aí, o diabo está solto. O cálcio mata pelo menos 80% por doenças como calcificações, artrites, ciáticas incuráveis, câncer, infartos, umas 6.000 doenças. Umas são de doer e gemer, outras são de morrer, no duro. Mas agora temos a magia. Basta devolver o magnésio que falta e ele vai direto aos núcleos chutar fora as pedrinhas, o cálcio invasor e retoma seu lugar como borrachinha. Assim, o corpo endurecido volta aos poucos a ser flexível e ativo, pois o magnésio é o restaurador das células. O magnésio, com seus 18 minerais ajudantes, vai patrulhando até os últimos becos do corpo, limpa as arteriazinhas. O magnésio chega lá. Refinados. Então o bom Deus esqueceu do magnésio nos alimentos, não. Ele entregou o domínio da natureza perfeita ao homem racional. A culpa é do próprio homem, obcecado por paixões de ganância, gula, vaidade. O industrial visa lucros e refina, retira o sujinho dos grãos de arroz e do trigo, o melaço escuro do açúcar. Do sal marinho, rejeita o magnésio, que umedece, o iodo, e mais 20 sais salubérrimos. Gaba-se do progresso, dos alimentos brancos. Desses 4 alimentos básicos, os mais consumidos no mundo, vende a bom preço esses restinhos sujos ao gado, para sua saúde. Logo, sabe o que faz. No entanto, reserva para si o restante bagaço branco, e doente, corre à farmácia, pagando cêntuplo por drogas ineficazes. Assim, o homem fatura nada menos que 50% das mortes por câncer. O que fazer? Compre a farinha de trigo cinzenta e não a branca, que é puro bagaço, e junte ainda farelo de arroz ou trigo. Arroz, só descasque e não tire o farelo dourado, os sais da saúde. Do açúcar, apenas evapore a água, pois o açúcar amarelo faz a saúde dos nordestinos e a nossa. O sal saudável é o que se dá ao gado. Afine-o com uma garrafa sobre a mesa. Tem uns 10 minerais, é ótimo. Estresse, é o esgotamento perigoso, por falta de magnésio nos alimentos industrializados. Isso provoca em gente ativa um ciclo perigoso. Assim, a falta de magnésio faz das ocupações preocupações, ânsia que gera o começo do estresse, que consome magnésio. Recomeça o ciclo, sem parar. Menos magnésio dá mais ânsia, mais estresse e menos magnésio, mais ânsia, até ocorrer o colapso, às vezes fatal. Cura certa. Siga a receita geral, item 8, por uns meses, até sentir-se forte. Siga então o item 13, até o fim. Preparo da solução.
Tenha à mão cloreto de magnésio PA e uns copinhos de plástico para cafezinho. Encha um copinho com esse sal, socando levemente, e o dissolva em 1 litro d'água. Somente isso. Ou dissolva 100 gramas de magnésio em 3 litros. A solução nunca estraga. Uma dose é um copinho bem cheio da solução. Ponha uma dose num copo comum e faça uma marca com adesivo. Daí para cima, ponha água à vontade, para fazer menos amargo. Se em jejum for laxante, deixe para tomar depois do café. O meu caso de quase paralítico, como referência. Aos 55 anos de idade, sentia estranho peso na perna direita. Aos 65 anos, virou dor intratável. Aos 69 anos, formigava toda a perna ao ficar em pé. Sentado, não. Então atinei ser bico de papagaio, já visível aos 55 anos, que calcificara e apertava o nervo que descia a perna. Fugia da dor sentando e, na cama, enrolado como um gato. Ouvi de um especialista, isso já não é um bico, mas sim um bando de papagaios. Todas as vértebras estão calcificadas, curvando a espinha. Não tem cura. Angustiado, apelei instantaneamente ao bom Deus para dar um jeitinho. Pouco depois, o padre Soares mostrou-me no livro do padre Puy o uso do magnésio. Minha cura. Comecei com uma dose diária, durante uma semana. Tudo bem. Tomei então 2 doses, sempre sentado ou enrolado até o 20º dia, quando acordei tarde, vejam só. Estirado, reto, sem dor. Caminhar sem dor, somente no 30º dia, quando me levantei como que a sonhar de felicidade, pois nada mais me doía. Pequeno passeio, contudo, me fez voltar o peso de outrora, mas que em poucos dias também sumiu. Assim, a perna sofrida estava até melhor que a outra. Minha cura, Padre Beno, estando quase paralítico, 10 anos antes de começar a cura, tendo 61 anos, sentia pontadas agudas na região lombar, um bico de papagaio, incurável segundo o médico. Mas, reparei ser reumatismo, que curei com quetacil, esquecendo, então, o bico de papagaio, que já, antes, dava um peso crescente na barriga da perna direita. Havia 5 anos o peso virou dor, que, com todos os tratamentos, só aumentava. Depois de 2 anos, afinal, atinei com a causa. Mal levantando-me da cama, sentia um formigar descer pela perna até aos pés. Ao abaixar-me, o formigamento cessava, erguia-me e voltava. Repetia as 2 posições. Só podia ser aquele desgraçado bico de papagaio, que apertava o nervo ciático na 3ª vértebra, e quando em pé e curvado lhe dava folga. Fiz então meus trabalhos o mais possível sentado. Havia anos que fazia tudo sentado, menos a missa, um tormento, e adiava a viagem à ilha de Marajó, onde devia completar a rede de radiotelefonia de 48 estações em 6 estados. Depois de meio ano, viajei, esperando melhoras naquele eterno verão. Mas piorou de vez. Rezava a missa sentado, acompanhado pelo povo. Orientava meus ajudantes a montar os mastros e esticar as antenas por cima dos telhados. Sem tardar, voltei a Florianópolis para ir a um especialista, com novas radiografias. Agora já era um bando de bicos de papagaios, com seus bicos calcificados, duros, em grau avançado. Nada é possível fazer. As 10 aplicações de ondas curtas e distensões da coluna não detiveram a dor, a ponto de nem mais deitado poder dormir. Ficava sentado até quase cair da cadeira de sono, quando atinei que podia dormir enrolado na cama como um gato. Deu certo, e só acordava ao endireitar-me. Faltava pouco, para nem enrolado ou sentado fugir a dor. E então, assim desenganado, apelei ao bom Deus. Está vendo a tua criatura? Não lhe custa dar um jeitinho. Providencialmente, ainda fui ao encontro dos jesuítas cientistas em Porto Alegre, e o padre Soares me disse ser fácil a cura, com cloreto de magnésio, e me mostrou escrito no livrinho do padre Puy, jesuíta espanhol, que o descobriu, e que sua mão estava até dura de tão calcificada, mas com este sal, ficou móvel como uma menina, como também outros parentes seus. E brincando disse, com este sal, só vai morrer dando um tiro na cabeça ou por outro acidente. Em Florianópolis, logo comecei a tomar uma dose diária cada manhã. 3 dias depois, comecei a tomar uma dose de manhã e outra dose à noite. Mesmo assim continuava dormindo enrolado até o 20 dia, quando acordei estirado na cama, sem dor. Mas caminhar ainda era aquela dor. Aos 30 dias, me levantei todo estranho. Será que estou sonhando?
Nada mais me doía e dei até uma voltinha pela cidade sentindo contudo o peso de 10 anos antes. Aos 40 dias, caminhei o dia inteiro, com pequeno peso. Aos 3 meses sentia crescer a flexibilidade. 10 meses já passaram e me dobro quase como uma cobra. O magnésio arranca o cálcio dos lugares indevidos e o fixa solidamente nos ossos. Ainda mais, a pulsação seguidamente abaixo de 40, já pensando em marca-passo, normalizou. O sistema nervoso ficou motorialmente calmo, maior lucidez, sangue descalcificado e fluido. As frequentes pontadas do fígado sumiram, a próstata, a ser operada na primeira folga já não me incomodava muito. E outros efeitos, a ponto de várias pessoas me perguntarem: "O que está acontecendo contigo? Mais jovem?" É isso mesmo, voltou-me a alegria de viver. Por isso, me vejo obrigado a repartir o jeitinho que o bom Deus me deu. Centenas se curaram em Santa Catarina, depois de anos de sofrimento de males da coluna, artrose, etc. E mandam também cópias a outros desenganados. Efeitos simultâneos. Além da ciática, curou logo o coração. Sumiram as pontadas do fígado. A prostatite aguda em um ano pouco incomodava. 3 anos depois, nem sinal dela. Descalcificou-se a espinha, e em 3 anos fiquei flexível como cobra. A lucidez voltou e o cansaço se foi. Curei também a erisipela, quando voltou, tomando 3 doses durante 3 meses e matando, por certo, o último micróbio escondido nas varizes. E fiquei reto. Daí a regra: tome o magnésio para uma doença só e as outras curam junto. Voltou-me, enfim, a alegria de viver. E o que darei ao bom Deus pelo jeitinho grátis, de graça o difundirei. E mais, em 1993, descobri a cura da psoríase, que escama a pele e é incurável desde a antiguidade. Já no desespero, tive uma luz: o magnésio é o construtor da célula. Mantive então úmida com magnésio concentrado a pele afetada e nova pele nasceu. Somente isso. Contraindicações: 2. Graves: insuficiência dos rins e paratireoide, garganta. Tente devagar, com meia dose diária durante uma semana, 2 meias doses na outra semana, 3 meias doses na terceira semana, ao levantar, ao meio-dia e ao deitar. Tudo bem? Então siga para o item 8, receita geral. Mas se piorar, diminua a dose ou vá ao médico. O uso desta receita fica a seu critério, ou a critério de um médico amigo. Receita geral. Ver as contraindicações no item 7. Se não houver, tome uma dose diária durante uma semana. Tudo bem? Então tome uma dose de manhã e uma dose à noite, na segunda semana. Na fase aguda, uma dose de manhã, ao meio-dia e à noite. Passada a fase aguda, volte a uma dose de manhã e outra à noite, durante meio ano ou mais, até sentir que está bem e com boa saúde. Para não recair, siga toda a vida o item 13. Com 3 doses diárias, a pressão do sangue pode subir. Se for demais, diminua o sal de cozinha, tome remédio, ou volte a tomar 2 doses. Mas não largue o magnésio, sua garantia. Calcificação, que somente o magnésio cura. É o mais comum, uma série de doenças até mortais: coronárias entupidas, necrose, sem vida, infarto, pontes de safena, coágulos, derrame, trombose, arritmia, arteriosclerose, esclero igual duro, válvulas duras, incrustações tipo cera amarela, colesterol, coluna, ciática. O magnésio tira o cálcio patogênico e o fixa nos ossos, que nunca ataca, e cura a osteoporose. Ver item 8. Artrite e artrose, que só o magnésio cura. Artrite, reumatismo, gota, inflamam, com dor, as articulações nos dedos e no corpo todo. E a artrose as degenera por acúmulo de ácido úrico, que os rins já não eliminam, por falta de magnésio. Cuidado, ver item 7 e depois o item 8. Câncer, que somente o magnésio evita, e infartos. As células de doentes podem estar incompletas, por falta de substâncias, refinados, depauperados ou presença de partículas estranhas, fumo, tóxicos, radiações, metais pesados. Essas células anormais, presentes em todas as pessoas, somente se tornam perigosas ao se agruparem, causando lesões, o pré-câncer que o magnésio cura. Ao formar tumor, câncer, o magnésio não cura mais. Bate delixir F cotela 2 res cured main câncer zen de diabetes. Nódulos no seio e frequente câncer em parentes.
Siga logo a receita geral. Item 8. Mas câncer da pele, que dá chagas incuráveis, o magnésio cura em 1 ano e tanto. Siga o item 8. Assim você se salva do câncer, de infartos, de quase tudo, simultaneamente. Nós todos o temos, em grau moderado. Consiste em células mal formadas por falta de alguma substância, refinados ou presença de partículas tóxicas. Infelizmente, todo processo canceroso é lento, não causa nenhuma dor de alerta até aparecer o tumor, que segrega tóxicos, vírus muito variados, que invadem as células sadias em ramificações, semelhante a um caranguejo, que quer dizer câncer em latim. Aí o magnésio pode só frear um pouco. Curar não. Há porém leves indícios. Se já houver nódulo debaixo da pele do seio, aí o magnésio é o melhor preventivo, para o câncer não progredir e formar tumor. Além dos alimentos cancerígenos que devemos evitar, o mais importante é guardar o equilíbrio mineral, tomando cloreto de magnésio, como doses de prevenção. Basta o corpo estar devidamente mineralizado para se ver livre de todas as doenças. Infecções. O magnésio reforça as defesas naturais do organismo, duplica os glóbulos brancos, soldados do sangue que matam o triplo de micróbios. O magnésio é ótimo contra furúnculos, inflamações. Cura erisipela, veja item 6. Em manchas da pele, psoríase, alergias, acne, tóxicos, feridas, põe um paninho úmido com magnésio ou passe com a mão. Para psoríase, solução concentrada, ver item 6. Cirurgias. Na véspera, tome de 3 a 5 doses espaçadas. Cura rápido, sem infecção e boa disposição. Saúde para toda a vida. Dosagem. O adulto precisa de magnésio metálico, o equivalente a 4 ou 5 doses por dia. Como nossos alimentos refinados não o fornecem, é preciso completar o que falta. Crianças e adultos até 40 anos. 1 colher para cada 10 kg de peso, se estiver doente ou crescendo muito. Se não estiver doente nem crescendo, 1 colher para cada 20 kg. Adultos, de 40 anos em diante. Um fato novo. Aos 40 anos, alguns aos 35 ou aos 30, o corpo é invadido pelo cálcio, que reprime sempre mais o magnésio. Assim, devemos ir aumentando o magnésio para controlar o cálcio e evitar as doenças da velhice, continuando flexíveis e jovens. Aqui vão as doses. Por idade. Dos 40 aos 55 anos, tomar 2 doses espaçadas por dia. Dos 55 aos 70 anos, tomar 3 doses espaçadas por dia. Dos 70 anos ao fim da vida, 4 doses espaçadas ao dia. Assim, complementam-se os alimentos desmineralizados e o corpo se mantém flexível, sem cansar, sangue puríssimo, coração e outros órgãos sadios, sem infartos, derrames, sem morte súbita, sem câncer. Em vez do magnésio, você pode comprar sacos de farelo de arroz, com o qual faz bolinhos, mistura no pão ou nas comidas. Comer uva, com bagaço, mineralizado, sem esmagá-lo. A cozinheira deve distribuir nas comidas uma dose de magnésio para cada 3 pessoas, 1 vez por dia. Assim fazem na Finlândia, e toda a família vive saudável. Os maiores de 40 anos devem completar suas cotas, conforme recomendação acima. O magnésio é alimento inocente, o intestino somente absorve o necessário. Ricos em magnésio e sais são farelos, melaço, melado, mel, açúcar amarelo em rapaduras com amendoim, todas as nozes, amêndoas. Também golinhos de água do mar, no banho ou nas comidas, só golinhos, que contém 30 sais salubérrimos, os mesmos que levam as tartarugas até os 400 anos de idade. Um remédio surpreendente, responsável pelo equilíbrio geral. J. Chorror é padre, professor de Física, Química e Biologia do Colégio Catarinense Santa Catarina. O nome do padre é Beno Sochor. Era um dos jesuítas que foi professor no Colégio Catarinense em Florianópolis, Santa Catarina. Ele faleceu em 2005. O relato sobre o cloreto de magnésio PA foi amplamente divulgado por ele e se tornou uma referência para muitas pessoas que buscam alternativas naturais para a saúde. O texto que você me forneceu é a íntegra desse relato, que aborda os benefícios do magnésio para diversas condições de saúde, a importância de sua suplementação devido à deficiência em alimentos refinados, e o testemunho pessoal do Padre Beno sobre sua própria cura de problemas de coluna. O texto também menciona contraindicações e dosagens recomendadas para diferentes faixas etárias e condições. É um material bastante completo e detalhado sobre o assunto.